Olá, alunos! Estamos de volta para darmos continuidade aos nossos estudos sobre conjuntos. A partir de agora, nós começaremos a verificar a prática do conceito das operações, resolvendo duas questões para finalizarmos o tema. Primeiro, nós faremos um exemplo com dois conjuntos e depois faremos um exemplo com três conjuntos. Vem comigo! Problemas envolvendo conjuntos é o nosso assunto e a primeira questão que eu trouxe foi: uma pesquisa foi realizada com 100 alunos. Constatou-se que 70 alunos gostam de matemática e 60 alunos gostam de português. Sabe-se que todos os alunos gostam de pelo menos uma das disciplinas listadas. E a pergunta é: quantos alunos gostam de matemática e português? Eu vou passar para você uma dica muito importante. A dica é: quando que você sabe que uma questão da sua prova é uma questão de conjuntos? Vamos lá. Será uma questão de conjuntos quando o seu enunciado disser que uma pesquisa foi realizada, que uma entrevista foi realizada, que um levantamento foi realizado com um total de pessoas que a banca vai mencionar. Porque o propósito de uma questão que envolva conjuntos é pegar o total de pessoas envolvidas, que nesse caso são 100 alunos, é o nosso universo, e começar a pegar essas opiniões das pessoas e distribuí-las para assuntos específicos. E esses assuntos específicos, essas características específicas, representarão os conjuntos. Então, nesse caso, uma pesquisa ela foi realizada com um total de 100 alunos. Então, já sabemos que o nosso universo é de 100 alunos. E aí foi distribuído a opinião dos 100 alunos para preferência sobre duas disciplinas. Aqui aqueles que gostam de matemática e aqui os que gostam de português. E aí, 70 alunos gostam de matemática, então matemática é igual a 70. 60 alunos gostam de português, então português é igual a 60. E eu coloquei uma outra informação bem importante aqui, Sabe-se que todos os alunos gostam de pelo menos uma das disciplinas listadas. O que significa dizer isso? Significa dizer que, na prática, todos aqueles que foram pesquisados em relação às suas opiniões, todos eles responderam ou que gostam apenas de matemática, ou que gostam apenas de português, ou que gostam das duas. Nenhum deles ali disse que não gosta nem de matemática e nem de português, tudo bem? E a pergunta é: quantos alunos gostam de matemática e português? Eu destaco esse E aqui, porque esse E representa uma interseção. A banca, nesse caso, quer que você descubra quantos alunos gostam ao mesmo tempo de ambas, matemática e português. Como são apenas duas disciplinas, nós construiremos dois diagramas. Então, temos o diagrama daqueles que gostam de matemática, o diagrama daqueles que gostam de português. O ideal é, para que você comece a resolver uma questão de conjuntos, depois que você representa os diagramas, é iniciar pela sua interseção. Só que é exatamente a interseção que a banca pede, que é esse pedacinho aqui do meio, que geralmente quando a gente não sabe na matemática a gente chama de X. Só que esse X que a gente vai encontrar, eu vou passar um processo para você encontrar com muito mais velocidade, porque o objetivo na sua prova é que você consiga resolver as questões perdendo menos tempo, perdendo o menor tempo possível. Então pensa comigo, se eu pegar as opiniões de quem gosta de matemática e também de quem gosta de português, ao todo seriam 70 mais 60. Então esse somatório aqui daria 130
pessoas, 130 alunos. Só tem um problema. O problema é que o nosso universo, o total de pessoas entrevistadas, foi igual a 100. E o resultado dessa soma ultrapassa o nosso universo. Pronto, já está aí então a nossa resposta, porque aquilo que ultrapassa é a nossa interseção. Afinal, de um universo de 100 alunos, se eu somar aqui ao todo 130 como resultado, é porque dentro desses 130 tem pessoas que gostam de matemática e que também gostam de português, mas que de repente lá na hora acabou falando que gosta de matemática, né? Uma situação aqui que eu estou envolvendo só para você ter mais ou menos o panorama que isso pode acontecer. Por exemplo, posso perguntar para você, você gosta de matemática ou você gosta de português? De repente, na hora você responde matemática, mas nada impede que você também goste de português. Então a prática é, se a tua banca perguntar o valor da sua interseção, o primeiro passo que você vai fazer é esse aqui, ó, pegar os dois conjuntos e somar. Nesse caso eu fiz 70 mais 60 e deu 130. Segundo passo é você pegar o resultado 130 e subtrair do seu universo, que é 100. 130 menos 100 dá 30. Prontinho. Tá aí, ó, resolvido. O valor de x é igual a 30. Agora, importante dizer aqui para você que isso é uma fórmula matemática, na verdade, que eu gosto de dividir em duas etapas, em dois processos, para que você sinta uma facilidade em lembrar na hora da prova, tá? Agora, outra coisa bem importante. Muitos alunos sabem preencher um diagrama, sabem resolver uma questão de conjunto, mas na hora de marcar o X ou marcar o cartão resposta, acaba se equivocando na análise. Porque quando nós envolvemos conjuntos e suas operações, é muito importante que você saiba interpretar. Então, ó, a importância da interpretação para que você consiga responder corretamente uma questão que envolva conjuntos. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar os dados fornecidos na questão e vou terminar de preencher o diagrama para que nós possamos treinar essa interpretação, tá? Matemática ao todo foram 70 alunos, né? Era o que estava no enunciado. Matemática representa todo esse diagrama que está aqui. Significa dizer que esses dois pedacinhos somados têm que dar 70. Se aqui eu já tenho 30, para chegar a 70 faltam 40. Perfeito. Agora vamos a português. Português ao todo são 60 alunos e português representa todo esse diagrama que está aqui. Então, esses dois pedacinhos somados têm que dar 60. Aqui eu já tenho 30. Para chegar a 60, faltam 30. E até uma forma para você conferir, para saber se está correto o seu desenvolvimento, o somatório dos valores apresentados tem que corresponder ao seu universo. Até porque verificamos que não ficará ninguém aqui do lado de fora, visto que todos os alunos gostam de pelo menos uma das disciplinas. E olha só que legal, ó, 40 mais 30 dá 70 e 70 mais 30 dá 100. Então está correta a nossa resolução. Agora, precisaremos treinar essa parte da interpretação, porque ela é muito importante para que você consiga garantir o acerto na hora da prova. Vamos lá. Esse pedacinho que está aqui, ó, essa região que é o 40, são alunos que gostam apenas de matemática, mas que não gostam de português. Então, esse pedacinho aqui, ó, a gente coloca assim, apenas, somente matemática. Tudo bem? Então, se a banca perguntar, quantos alunos gostam apenas de matemática? Qual é a resposta? 40. Quantos alunos gostam somente de matemática? Qual é a resposta? 40. Quantos alunos gostam de matemática, mas não gostam de português? Mesma coisa, 40.
Agora, falaremos sobre essa região que está aqui, ó, que envolve esse 30. Esse 30 representa apenas, somente português. Então, se a tua questão perguntar assim, ó, quantos alunos gostam apenas de português? 30. Quantos gostam somente de português? 30. Quantos gostam de português, mas não gostam de matemática? 30. Tudo bem? E aquele do meio ali, professor? Foi a pergunta que foi realizada pela banca, né? Aqui, ó, você tem aqueles que gostam de matemática e português. Perfeito. Não pode esquecer que esse representa uma interseção. Até porque, se a banca dissesse assim, quantos gostam de matemática, vou até fazer aqui, ó, uma observação. Se ela pedisse matemática ou português, esse ou, a ideia não é de interseção. Esse ou, a ideia é de união. E quando nós falarmos em quantidade de elementos, união representa a soma. Nesse caso, quando eu falo matemática ou português, eu falo do somatório de todos, portanto, seria 100. E se eu colocasse ou matemática ou português, gostar ou de uma coisa ou de outra não é gostar de ambos. Então, gostar de ambos representa a interseção. Eu desconsidero essa interseção e sobra exatamente 40 e 30. E 40 mais 30 dá 70. Então, ou matemática ou português é o somatório entre 40 e 30, que ao todo dá 70. Chama atenção também para outro detalhe importante, que agora eu vou colocar aqui em cima. O detalhe é: cuidado com a expressão exatamente, que é diferente da expressão pelo menos. As bancas adoram cobrar isso hoje em dia em provas. Quer ver só? Se eu pergunto para você assim, quantos alunos gostam de exatamente uma disciplina? Seria 40, porque esses 40 gostam de exatamente uma, que é só de matemática, e mais os 30, porque esses 30 aqui também gostam de exatamente uma, que é a de português. Então, seria 40 mais 30, também seria 70. Seria diferente se eu perguntasse, quantos alunos gostam de pelo menos uma? Gostar de pelo menos uma é gostar de uma disciplina ou mais. Então, é aqueles que gostam de apenas uma e mais os que gostam de duas. Porque quem gosta de duas disciplinas gosta de pelo menos uma. Então, cuidado. Se eu falasse exatamente uma, nesse caso seria 70 a nossa resposta. E se eu falasse pelo menos uma, a resposta seria 100. Até porque todos os alunos gostam de pelo menos uma. Então, quando eu digo todos, o universo é igual a 100. Então, cuidado com a expressão exatamente e com a expressão pelo menos. Se eu falo exatamente uma, não podem ser duas. E se eu falo pelo menos uma, pode ser uma ou mais. Pode ser uma ou duas preferências. Tudo bem? Beleza. Já que está entendido toda essa série aí de interpretação que é fundamental para que você consiga responder corretamente, vamos agora para o nosso segundo e último exemplo para esgotarmos o tema conjuntos. Esse segundo exemplo é um exemplo que nós trabalharemos operação envolvendo 3 conjuntos, tá? Então, a gente já sabe que para sentir facilidade na hora de realizar as operações, seguiremos a mesma estratégia, né? Representaremos os conjuntos através dos diagramas. Então,
vamos lá, partir para cima deles, para a gente resolver com facilidade e com segurança essa questãozinha aqui. Terminando aqui de apagar. Estão percebendo que é fácil o conceito, né? O processo é fácil também de ser implementado, mas não pode bobear na hora de responder a questão, tá? É aí que a banca vai tentar te derrubar, mas você não vai deixar isso acontecer. Então, vamos para a próxima análise. Em uma pesquisa realizada com 174 pacientes contaminados com a febre chikungunya, foram observados pelo menos dois sintomas a seguir. Sintoma A para febre alta, sintoma B para dor de cabeça e sintoma C para manchas avermelhadas pelo corpo. Depois de examinados e identificados os sintomas de cada paciente, foi construída a seguinte tabela extra que está aparecendo aí na sua tela. A pergunta é: qual é o número de pacientes que apresentaram pelo menos 2 desses sintomas? Então a gente já vai focar aqui, na pergunta. Apresentar pelo menos 2 dos sintomas é apresentar 2 ou mais. Como serão 3 conjuntos, é apresentar 2 ou até mesmo 3 sintomas. É muito importante esse detalhe, tudo bem? Agora, começando a resolver a nossa questão, perceba que aqui eu tenho um total de 174 pacientes, então já sabemos que o nosso universo é igual a 174. Sabemos também que são 3 conjuntos mencionados, sintomas febre alta, dor de cabeça e manchas avermelhadas, que ele chama de A, B e C, portanto, 3 diagramas, 3 conjuntos. A, B e C. E agora nós estaremos preparados para começar a preencher o diagrama. Lembrando que aqui é importante, como em qualquer outra questão, que você busque a interseção, porque a gente começa a preencher a interseção para depois preencher as regiões restantes, né? Então a ideia é, primeiro eu começo a preencher a região de interseção, vou expandindo para as demais regiões de interseção, porque quando nós trabalhamos com 3 conjuntos, são 4 regiões de interseção, para depois preencher o restante da região do diagrama, né? O restante das regiões do diagrama. Vou começar a fazer algumas indicações aqui, por isso que eu representei menor. Daqui a pouquinho eu vou representar ele maior para a gente começar a resolver. Primeiro, essa aqui é a informação mais importante. Quem está ali no meio de tudo, ao mesmo tempo apresentou o sintoma A, apresentou o sintoma B e apresentou o sintoma C. É o famoso A, B e C, que a banca acabou chamando de X, o que é um pouquinho complicado, mas a gente vai tentar superar essa dificuldade. A próxima interseção que eu quero apresentar para vocês, isso já contamos uma, é essa daqui, Aqui eu tenho pessoas que apresentaram 2 sintomas, sintoma A e também o sintoma B. Tudo bem? Então é A e B. Agora, tem uma outra região de interseção que eu quero apresentar para você, que é essa parte aqui, Ali são pessoas que apresentaram os sintomas A e o sintoma C. E temos também, por fim, mais uma outra região de interseção, totalizando 4, né? Que é essa parte toda aqui, Porque quem está aqui dentro é porque apresentou ao mesmo tempo os sintomas B e C. Então sabemos que ao todo existem 4 regiões de interseção quando a gente trabalha com 3 diagramas. Porque trabalhando apenas com 2, temos apenas uma região de interseção. E vou te dar uma dica importante, quer ver?
Quando você percebe os dados de uma questão de conjuntos, a interseção ela provavelmente será caracterizada pelo E. Então, note que nessa tabela que está listada aqui, ó, eu tenho A e B, eu tenho A e C, eu tenho B e C e eu tenho A, B e C. Aqui está aparecendo o E, o E, o E e o E. Portanto, aqui eu já sei que são 4 regiões de interseção. Tudo bem? Agora, a nossa dificuldade nesse desafio é, geralmente as bancas costumavam colocar para a gente a quantidade numérica correta da interseção entre os três, porque a gente começa por ela e vai expandindo o preenchimento do nosso diagrama. Só que hoje em dia as bancas têm dificultado cada vez mais para o candidato e esse tal de A, B e C, que é a interseção entre os três conjuntos, a banca não dá, ela acaba chamando de X. E aí é aquela preocupação, é aquela confusão, né, na hora da prova, porque se você não estiver habituado a um passo a passo, você vai demorar muito para poder encontrar esse valor. E o passo a passo que eu quero apresentar para você, ele é bem simples. Na verdade, são 3 etapas, tá? A primeira etapa, para você encontrar aquela interseção, eu vou pegar os conjuntos, no caso, os sintomas A, B e C, e vou somar. Então, eu faço A mais B mais C. Nesse caso, eu faria 84 mais 92 mais 108. 84 mais 92 mais 108. Vamos lá. 108 com 92 dá 200. 200 com 84, aqui ao todo eu tenho 284. Primeiro passo, então, já foi tomado. Peguei os 3 conjuntos ao todo e somei e encontramos 284 como resultado. Vamos agora ao segundo passo. Eu vou pegar as interseções de 2 em 2 e também vou somar. Então, eu vou somar A e B com A e C com B e C. São as 3 interseções envolvendo 2 conjuntos cada. A e B são 38, de acordo com a tabelinha. A e C são 46. E B e C, 58. Vamos fazer essa conta? Vamos lá. 38 mais 46 vai dar 84. 84 com 58 vai dar 142. Pronto. Então, o resultado daquela soma deu 142. Vamos agora ao terceiro passo. Pegar os resultados obtidos, 284 e 142, e subtrair. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. 284 menos 142. O resultado encontrado será 142. E para poder finalizar, não considere isso um passo, considere apenas uma comparação. Você vai pegar o 142, que foi o seu último resultado obtido, e vai comparar com o seu universo, que é 174. O que faltar para chegar ao seu universo representa a interseção entre os 3 conjuntos. Então, 142 para chegar até o 174, falta 32, que é o valor de x. Então, esse x ele vale 32. Maravilha! Agora que nós encontramos a interseção entre os 3, teremos capacidade para poder representar o nosso diagrama. No nosso diagrama você teria isso aqui, ó. Conjunto A, conjunto B, conjunto C, né? Desculpa representar aí pequenininho, mas é para não apagar o cálculo, tá? Olha lá. A, B e C, ou seja, a interseção central, nós já sabemos que são 32 pacientes que apresentaram os 3 sintomas. E a partir de agora a gente vai começar a completar as demais regiões de interseção. Por exemplo, B e C são 58 pacientes que apresentaram os 2 sintomas. Então, ó, B e C
representa essa região aqui de interseção. Esses dois pedacinhos somados tem que dar 58. Eu já tenho 32. Para chegar a 58, faltam 26. Agora a gente vai completar a região A e C, que são 46. A e C representa essa região toda aqui do nosso diagrama. Então, esses dois pedacinhos somados tem que dar 46. Eu já tenho 32. Para chegar a 46, faltam 14. Agora, mais uma região de interseção, A e B, ao todo são 38. A e B representa toda essa região aqui, ó, de interseção. Então, esses dois pedacinhos somados têm que dar 38. Aqui eu já tenho 32. Para chegar a 38, faltam 6. Pronto. As regiões de interseção elas já foram preenchidas, tá? Detalhe importante. Sempre que você começar a preencher o seu diagrama, na parte do meio você vai colocar a interseção entre os três e depois você vai terminando de preencher o diagrama. Só que você vai deduzir do valor que já foi apresentado dentro do diagrama para que você não acabe errando uma questão fácil, tá? 99% das vezes é isso que vai acontecer, exceto se a banca colocasse assim, ó, apenas A e aqui colocasse 20. Apenas A é só essa região, então ali você colocaria 20. Exceto se ele colocar a expressão apenas, a expressão somente. Quando não, é assim que você tem que fazer. Coloca a primeira, que é a interseção entre os três, e depois vai subtraindo das demais regiões que você vai preencher em relação ao que já foi colocado no seu diagrama, tá? Perceba o seguinte, a nossa pergunta é, qual é o número de pacientes que apresentaram pelo menos 2 desses sintomas? Apresentar pelo menos 2 é apresentar 2 ou 3. Ou seja, não vai nos interessar essa região e essa região. Porque quem está aqui apresentou apenas um sintoma, que foi o sintoma A, aqui apenas um sintoma, que foi o sintoma B, e aqui apenas um sintoma, que foi o sintoma C. O que vai nos interessar é esses 14 aqui, ó, porque apresentaram exatamente 2 sintomas, que foi o sintoma A e o sintoma C. Esses 6 aqui que apresentaram exatamente os 2 sintomas, sintoma A e sintoma B. Esse aqui, exatamente os 2 sintomas, que é o 26, que é o sintoma C e o sintoma B. E esses aqui também vão entrar, porque quem apresentou exatamente 3 sintomas, apresentou pelo menos 2. Porque apresentar 3 sintomas também entra na ideia de pelo menos 2. Apresentar pelo menos 2 é apresentar 2 ou mais. Nesse caso, 2 ou 3. Então, o nosso gabarito será o somatório daqueles valores apresentados. Então, a nossa resposta final será essa aqui, ó. 14 mais 6 mais 26 mais 32. Vamos lá. 14 mais 6 dá 20. 20 com 26 dá 46. E 46 mais 32, 78. 78 pessoas, portanto, apresentaram pelo menos 2 desses sintomas. Agora, ainda que para essa questão, essas regiões que eu destaquei não tenham sido importantes, eu só vou deixar caracterizado como seria perguntar cada pedacinho daquele, tá? Na verdade, eu vou fazer melhor. Para poder fazer todo um fechamento, eu vou terminar de preencher todas as outras regiões do diagrama para que você saiba como proceder caso isso aconteça na sua prova, tá? Então vamos com calma. O conjunto C ao todo possui 108 pacientes. E o conjunto C representa todo esse diagrama aqui, ó. Então esses 4 pedacinhos somados tem que dar um total de 108. Por enquanto eu já tenho 26 com 14, eu tenho 40. 40 com 32 eu já tenho 72. Então aqui no C eu já tenho 72 pacientes. Para chegar a 108, faltam 36.
72 mais 30 dá 102, mais 6 dá 108. Beleza. Sintoma B é um total de 92 pacientes. Sintoma B, ó, representa todo esse diagrama que está aqui. Então, esses 4 pedacinhos somados tem que dar 92. Por enquanto, o que eu já tenho é 32 com 26 dá 58. 58 com 6 dá 64. 64 para chegar até 92 é 28. Prontinho. Agora, falta só o do diagrama A. 84 pacientes ao todo, sintoma A. E aqui, ó, o diagrama de A é todo esse diagrama. Então, esses 3 pedacinhos somados, perdão, esses 4 pedaços somados, tem que dar 84. E por enquanto eu já tenho 14 mais 6, eu já tenho 20. Mais 32 eu tenho 52. 52 para chegar até 84, 32. Porque 52 mais 30 dá 82, mais 2, 84. Pronto. Todo o nosso diagrama está corretamente preenchido. Até porque, se eu quiser saber o total de pessoas envolvidas, todos os valores apresentados aqui dentro têm que equivaler a 174. Tem que bater com aquele resultado. Vamos conferir só de curiosidade, ó. 32, 6, 28, 14, 32, 26, 36. Vamos ver esse somatório. 6 mais 2 dá 8, 8 mais 8 dá 16, mais 4, 20, mais 2, 22, mais 6, 28, mais 6, 34. Vão 3. 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 1, 9, mais 3, 12, mais 2, 14, mais 3, 17. Ah lá, bateu certinho. 174 é o nosso universo. Então está correta todo o nosso preenchimento, toda a nossa resolução. Vamos agora só identificar as áreas, as regiões, porque isso pode ser bem importante. Na verdade, isso será importante na hora da sua prova. Esses 32 aqui, ó, representa apenas, somente o sintoma A. Esse 28 aqui, ó, apenas, somente o sintoma B. Esse 36 que está aqui, ó, apenas, somente o sintoma C. Agora, esse 6 que está aqui, ó, somente, apenas A e B. Não posso falar que é C, porque esse 6 é somente A e B. Esse 14 que está aqui, ó, já seria somente, apenas A e C, porque ele só é de A e de C, mas não é de B. E esse 26 aqui, ó, seria de somente, apenas B e C. Porque 26 é somente de B e C, mas não é de A. E esse 32 que está aqui, ó, a gente já sabe quem é. É o A, B e C, que é a nossa interseção entre os três, que nós verificamos que dava 32. Tudo bem? Maravilha! Finalizamos então o tema conjuntos. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado do tema, né, se envolvido com as operações. É um tema relativamente fácil, mas que as bancas costumam dificultar lá no finalzinho quando você tenta responder a sua questão.
Então, muita calma, muita análise, cuidado com as expressões pelo menos e exatamente, para que você não se confunda na hora de responder a questão e que assim consiga acertá-la e partir para o próximo desafio. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima!